Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Dia 30 de abril, último dia do mês, hein? Já estamos entrando no 5º mês do ano. Parecia que janeiro acabou ontem, né? Deus tem sido bondoso conosco, meus irmãos. Deus tem nos dado a graça de poder estarmos vivos e hoje cultuarmos ao nosso Deus, né? Essa semana nossa agenda normal, só amanhã nós não teremos a oração das 6, mas quarta-feira normal. Então amanhã, feriado, dia do trabalhador, né? Eu acho que amanhã é um dos poucos dias do ano onde quase tudo para, né? Então talvez até os mercados amanhã são fechados, né? Não sei. Aí, ó. Então, vai ser aberto, pelo menos o da irmã lá. Então, meus irmãos, amanhã nós não teremos a oração, mas quinta-feira normal, quarta-feira de manhã normal, domingo de manhã nossa EBD, tá? E já ajeitando já para na próxima semana, na segunda semana de maio, então na sexta-feira, nós teremos a nossa vigília, né? Foi tão bom, quem veio aqui percebeu, foi maravilhoso a nossa vigília. Então, uma vigília rápida, né? 2 horinhas, a gente canta, reflete e ora. Então, na próxima sexta-feira, eu esqueci de olhar no calendário o dia, mas na próxima sexta, sem ser na próxima, na outra, 10 horas da noite, à meia-noite, nossa vigília. Então, já vão se organizando, porque sábado é a nossa ceia, tá ok? Então, no mais é isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos sair um pouco das reflexões de Salomão, e Salomão hoje ele entra com algumas exortações. Nós vamos perceber que Salomão parece que ele muda o tom do que ele tem para falar para nós, e eu gostaria que essa noite você prestasse bem atenção, mantivesse a sua Bíblia aberta, né? Porque hoje é um texto que Deus quer corrigir a nossa adoração. Deus quer corrigir como nós nos portamos diante dEle, diante da presença dEle. Então preste muita atenção, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, porque Deus tem falado muito comigo nesse texto, né? Confesso que eu acho que é o texto mais difícil de pregar de Eclesiastes, né? Porque eu também me enquadro nas exortações de Salomão, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente vocês jovens, né? Mateus, o Pedro, o Adriano, Ana Júlia e a Mari lá atrás. Então constantemente eu vou falar o nome de vocês, que eu quero vocês bem atentos. Se eu tivesse aprendido isso na idade de vocês, eu teria feito a minha caminhada com Cristo mais leve. Então hoje podemos dizer que será um divisor de águas na vida de vocês. Ao Peterson também, fica ligado, o Bruno, né? Chegou, ele estava ali escondendo, né? Então preste bem atenção, meus irmãos. Então, Eclesiastes capítulo 5, hoje nós iremos do verso 1 ao verso 7. Eclesiastes 5, do verso 1 ao verso 7. Mantenha, eu sempre falo isso, mas hoje principalmente, mantenha a sua Bíblia bem aberta, seus ouvidos bem atentos, e abra seu coração para que Deus possa nos instruir. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, a palavra do nosso Deus diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra.
Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Vamos orar? Pai querido, Deus de glória, Deus de poder, lemos agora a Tua palavra que é inerrante e suficiente para nos exortar, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos orientar, para nos fazer andar conforme a Tua justiça. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco esta noite, corrige-nos e perdoa, Pai, os nossos erros essa noite. Quebranta os nossos corações, mantenha os nossos ouvidos abertos, o nosso coração e a nossa mente atenta à palavra do Senhor esta noite, Pai. Seja conosco, assim oramos em nome de Jesus. Meus irmãos, nós percebemos aqui que Salomão, ele muda um pouco do tom, né? Então, nós vimos na passagem passada que Salomão, ele disse para nós que nós precisamos estabelecer parcerias no mundo. Agora Salomão traz em voga Deus. Você pode perceber na leitura que é a porção de Eclesiastes que mais fala de Deus, 7 vezes. Todo versículo ele fala de Deus. Parece que até agora ele falou pouquíssimas vezes de Deus, mas agora não. Agora ele fala sério. Agora ele traz Deus diante de nós. Então, ele mostrou para nós que é importante fazer parcerias. Não viva só. Não tente viver isolado. Viva em comunhão. O sábio, meus irmãos, está mostrando para nós agora que dentre todas as alianças que eu e você estabelecemos debaixo do sol, a indispensável, a que nós nunca devemos deixar de fazer e prestar muita atenção, é a aliança com Deus, é o nosso Deus. Por mais importante que seja para o ser humano viver em comunhão com o seu próximo, e é isso que ele nos ensinou, a sua vida neste mundo será incompleta se não envolver, meus irmãos, a pessoa de Deus, que é a companhia suprema. Essa nós devemos prestar muita atenção. Então até aqui Salomão tem trazido para nós reflexões, né? Salomão tem sido mais leve, ele tem feito nós pensarmos na vida, pensarmos de como é essa vida debaixo do sol. Ele tem nos levado a pensar, nos dando sabedoria que vem de Deus. Nós temos refletido, ele falou do trabalho, ele falou de sonhos, ele falou de conhecimento, ele falou de tempo. E Salomão tem nos ensinado a sabedoria de Deus nestas coisas. Agora Salomão, ele não traz para nós reflexões, ele traz para nós imperativos. Você pode observar que no verso 1 e no verso 7, Salomão ele abre e fecha o bloco com imperativos. Salomão muda o tom para falar comigo e com você agora. Agora ele fala como tal. Agora ele, o pregador, fala como um pregador. Salomão agora traz uma exortação para o povo de Deus que precisa de muita atenção para ouvir. O pregador aqui, ele nos exorta quanto à necessidade de ter verdade e reverência na adoração a Deus. E essa agora é a porção do livro que mais Deus fala, meus irmãos. Como eu disse, 7 vezes. Depois você circula, 7 vezes. Salomão, meus irmãos, ele quer nos exortar quanto à maneira correta de nos aproximarmos de Deus. Salomão, ele quer corrigir a maneira como nós adoramos,
como nós cultuamos, como nós de fato nos apresentamos aqui, no culto solene, no culto público, na reunião dos santos. Ele quer corrigir, meus irmãos, nos exortar como deve ser a nossa postura, como que deve ser a maneira de permanecermos no culto. Um comentarista, ele nos diz que essa sessão da mensagem de Salomão nos oferece uma aplicação prática para ensinar o povo a maneira certa de viver, porque nós estamos diante de um Deus, e agora Ele quer nos corrigir como é a nossa adoração na presença de Deus, não só na vida comum, mas aqui, na reunião, como nós nos portamos. Deus, meus irmãos, aqui através de Salomão, Ele quer corrigir esse culto que nós prestamos para Ele toda semana. Ele quer falar conosco, e essa noite Ele quer corrigir, exortar, para que nós nos arrependamos e nos portemos diante do Deus Todo-Poderoso da maneira que agrada a Ele, não a mim e a você. O culto é dele, para Ele, não para mim e para você. O culto ele tem que ser bom para Deus, não para mim e para você. O culto é atrativo, não para as pessoas, porque ele é um culto oferecido a Deus, da maneira que Ele quer ser adorado, não da maneira como eu e você gostamos. Isso você, principalmente os jovens. Vamos lá, Peterson. Fica ligado. Prestem muita atenção no que o pregador vai dizer para nós. Quem leu a Bíblia, já passou, por exemplo, pelo livro de Levítico. E o livro de Levítico, meus irmãos, ele é a orientação de como o povo podia chegar diante de um Deus santo. Todo um livro de Levítico é Deus ensinando como vocês podem se aproximar de mim. Como que vocês permaneçam na minha presença. Deus gasta, meus irmãos, um livro todo para orientar como que o povo deveria proceder diante do culto, para não morrer. Deus é um Deus santo. Nós não podemos nos apresentar diante da adoração, diante do culto de qualquer maneira. Nós vemos isso claramente em toda a Escritura. Há uma maneira, há uma postura correta de agir diante de Deus. E é isso que Ele quer falar para nós essa noite. Meus irmãos, Deus leva o culto muito a sério, mas muito a sério. Essa mensagem de Salomão é extremamente atual. É uma mensagem para a igreja de Lucas, para a igreja do Mato Grosso, para a igreja do Brasil, para aqueles que estão escutando, ou essa mensagem que pode reverberar por muitos e muitos lugares, porque está sendo gravada. É a mensagem de Deus para nós. Deus quer corrigir aquilo que Deus zela, aquilo que é extremamente importante para Deus. Como que nós estamos nos aproximando diante de Deus? É isso que Ele vai nos corrigir essa noite. Essa mensagem é para os crentes que, sem perceberem, estão domesticando a Deus e se apresentando diante dEle como se Ele fosse qualquer um. Muitos, meus irmãos, aqui se apresentam diante de autoridades civis com muito mais respeito, com muito mais reverência do que diante de Deus. A própria postura na nossa vestimenta já é diferente. Você não vai na Câmara, você não vai na Prefeitura, você não vai no Congresso sem ser de terno. Não estou dizendo para você que você tem que vir aqui no culto de terno, não é isso. Mas há uma formalidade, que ela é exigida, respeitada. Ninguém se apresenta diante dessa autoridade, do juiz ou de qualquer outra, de qualquer jeito. Tem uma regra. Com Deus não é diferente. E nós precisamos entender como que nós nos aproximamos de Deus, para que Deus aceite o nosso culto, para que Deus receba o nosso culto, meus irmãos. Li um comentarista, ele vai dizer assim, muita gente, ao pensar em Deus, quando fala sobre Ele ou com Ele, dá a impressão de que está falando apenas com seu terapeuta acerca dos seus sentimentos, ou com seu médico acerca de suas dores, ou com o gerente de banco acerca da sua conta bancária.
ou das suas finanças, ou então com seu cônjuge acerca de suas carências, ou com um colega de infância acerca de memórias divertidas e assim por diante. As pessoas tratam Deus como se fosse qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa. Deus é Deus, meus irmãos. Há uma postura correta, há uma reverência correta, há uma mentalidade correta para nos apresentarmos diante de Deus, e é isso que Deus vai nos ensinar essa noite aqui. O pregador vai falar diretamente para mim, para você, para os crentes, para o povo de Deus, é para nós. Derek Kidner diz que o alvo de Salomão é a pessoa bem intencionada, que gosta de cantar, de ir até a igreja, que ouve com o ouvido só e nunca faz o que se propõe a Deus. Esse é o alvo do pregador. É falar para mim e para você, que vem culto após culto, entra e sai e permanece da mesma maneira. Continua na mesma postura. Como se isso que está acontecendo aqui neste momento fosse mais um culto a qualquer coisa. Não é. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra. Devemos aproximar de maneira santa. Salomão aqui, meus irmãos, ele quer tirar a poeira da queda dessa área da minha vida e da sua. Nós falamos sobre isso. A queda trouxe poeira. Por mais que você tente limpar, a sujeira está lá. E na adoração não é diferente. No relacionamento com Deus foi quebrado, o relacionamento com as pessoas foi quebrada. Essa é a sujeira da queda. Essa poeira, por mais que eu e você tentemos limpar, ela continua lá. Mas Salomão hoje quer corrigir para nós, quer apontar para uma adoração e para quem fez a adoração perfeita, que foi Cristo Jesus. E nós estamos debaixo da autoridade de Cristo, em nome de Cristo Jesus, que fez o que eu e você não temos a capacidade de fazer. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso Deus. A justiça dele é imputada a nós, nós temos que prestar atenção nisso. Deus quer que nós nos arrependamos, meus irmãos, dessa hipocrisia de vir culto após culto e não mudar de vida. Deus aqui, ele vai ensinar para nós aqui que diante dele, eu e você, nós devemos ouvir mais, falar menos e cumprir aquilo que nós prometemos a Ele, os votos que nós fazemos, as promessas que nós firmamos, e nós vamos falar sobre isso. Eu e você temos feito acordos com Deus, promessas diante de Deus, mas sai daquela porta para fora, a gente esquece. Deus vai corrigir isso aqui essa noite, para que eu e você possamos prosperar espiritualmente, para que nós possamos, meus irmãos, crer, ser como verdadeiros crentes. Lembre-se que Salomão, ele está nos mostrando como que é a vida debaixo do sol. Aqui, meus irmãos, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, é poeira, é fumaço, é efêmero. Deus aqui está nos mostrando que tudo na vida é passageiro. Aquilo que você julga tão importante e que não pode ser adiado, é passageiro, é poeira, é fumaça, é vaidade. Salomão tem mostrado para nós nas nossas reflexões, não se apegue a nada debaixo do sol, porque é poeira, é vapor, é fumaça. Não tente pegar fumaça, você não consegue. Isso é vaidade. Contudo, meus irmãos, Deus preservou algo que é eterno para o seu povo. Algo que eu e você fazemos semanalmente e nunca terá fim. É por isso que Deus tem que corrigir a nossa postura diante do culto. Tudo debaixo do sol é passageiro, mas o culto a Deus não é. O culto a Deus é algo eterno que nós fazemos hoje e iremos continuar fazendo na eternidade. O que nós fazemos aqui não é uma encenação, o que nós fazemos aqui não é uma coisa à toa. É um culto que será prestado eternamente diante de Deus. Isso que nós repetimos semana após semana vai continuar eternamente. Não tem como você falar que ama a Deus, não gostar dessa reunião semanal e querer participar daquela reunião eterna. Não tem como. Isso aqui vai acontecer eternamente. Debaixo do sol, o culto é algo eterno. É o único lugar onde eu e você podemos nos agarrar a algo sólido, a algo eterno. A verdade absoluta é o culto, é a adoração, é a comunhão, é o culto, meus irmãos. Isso aqui é algo sólido.
Deus mantém o culto para que eu e você nós possamos nos manter conectados àquilo que era perfeito antes da queda. Um culto que era prestado constantemente, onde o homem, ele estava diante de Deus o tempo todo, e na viração do dia ele conversava com Deus. Não existia distância entre o homem e Deus. O culto, meus irmãos, é algo extremamente importante, e se eu e você sairmos daqui hoje com a mentalidade do mesmo jeito que nós entramos aqui, nós estaremos perdidos. O culto é o único lugar onde nós vimos aqui, e nós nos apegamos a algo de fato concreto, um futuro no céu glorioso. Imagina, meus irmãos, nós aqui, vamos continuar cultuando? Vai ter culto no céu? O Deus ao qual nós cultuamos aqui, em espírito e em verdade, lá estaremos com Ele fisicamente. Não sei como que vai ser a dinâmica, mas Deus está lá. Nós veremos Cristo face a face. Nós o conheceremos como também somos conhecidos. Essa é a promessa que nós temos. Culto é a coisa mais importante, por isso que eu tenho falado para vocês, a minha vida é a sua. Ela tem que girar em torno do culto público, do culto privado e do culto doméstico. A coisa mais importante na minha vida e na sua é o culto. É a única coisa eterna. A minha agenda e a sua, ela gira em torno do culto. O pregador aqui, meus irmãos, ele vai corrigir a nossa adoração, para que quando eu e você, no próximo dia, nos apresentarmos diante de Deus, eu e você possamos prestar um culto agradável, santo e verdadeiro. Aí ele começa no verso 1, observa na sua Bíblia: guarda-te o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal? Meus irmãos, o culto, a adoração hoje mudou sua liturgia, mudou seu local de culto. Contudo, o culto hoje ele não é menos importante do que o culto que acontecia no templo na antiga aliança. Não, mudou a dinâmica, mudou a liturgia, mas continua extremamente importante para mim e para você o culto. A importância que Deus dá para o culto é a mesma. O Deus não mudou. O irmão Antônio abriu o culto dizendo isso. É o mesmo Deus, Ele age do mesmo jeito lá atrás, age hoje e sempre agirá. Deus não muda. Ninguém, meus irmãos, se aproximava de Deus sem sangue. Por isso que nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos toda semana. No Antigo Testamento, todo culto tinha que morrer alguém. Todo culto morria um animal. Todo culto tinha derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, ninguém tinha os pecados perdoados. Sem derramamento de sangue, Deus não recebia a oferta, Deus não recebia o culto, Deus não recebia a adoração. Hoje alguém morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Cristo, o sacrifício perfeito, único, verdadeiro e absoluto, Ele morreu para que eu e você nos aproximássemos de Deus. Deus Pai nos aceita por causa do sacrifício dEle, do sangue dEle derramado. Antes todo culto tinha morte. Cristo, Ele resolveu esse problema, porque Ele é um sacrifício perfeito, superior. Mas para que nós nos aproximássemos de Deus, teve que Deus morrer. Você tem que entender isso, meus irmãos. Jesus, Ele nos representou. Jesus, Ele resolveu de uma vez por todas essa nossa aproximação com Deus. Todo aquele cerimonial do Antigo Testamento era sombra, apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. Mas agora a adoração é em espírito e em verdade, é pela fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. A adoração sempre foi coisa séria diante de Deus, meus irmãos. Você já leu a Bíblia, você conhece algumas pessoas que na adoração se aproximaram de Deus de qualquer maneira, e a gente sabe o fim deles. Caim se apresenta diante de Deus para adorar do jeito dele, com a oferta do jeito que ele achava. O que aconteceu? Foi rejeitado por Deus. Nadab e Abiú, eles pegaram fogo estranho, pode ser qualquer coisa, eles acendem fogo estranho e acendem a ira de Deus.
E eles são queimados ali mesmo diante do altar de Deus, porque se aproximaram no culto, na adoração de qualquer jeito, não prestaram atenção nas prescrições de Deus, meus irmãos. Quando a gente dá um pulo para o Novo Testamento, Ananias e Zafira, do mesmo jeito, acharam que era brincadeira. Mentira, é o Espírito Santo, e numa reunião, num culto, os dois caem mortos. Primeiro ele e depois ela. Culto é coisa séria. Não se aproxime de Deus de qualquer maneira. Não venha ao culto de qualquer maneira. Deus, Ele tem muito apreço. Cristo morreu para que eu e você nos aproximássemos dEle. Culto é coisa séria. Jesus, Ele chega no templo, e Jesus, com a sua ira santa, Jesus, Ele resolve o problema por causa da adoração errada no Antigo Testamento, meu irmão. Culto é coisa séria. O pregador aqui, ele quer nos corrigir, e ele começa no verso 1 nos apontando para essa maneira certa de nós nos apresentarmos diante de Deus. Ele vai dizer, vindo com os ouvidos abertos. O culto, a adoração, o templo, meus irmãos, sempre foi um lugar onde Deus falou. O culto não era um lugar onde as pessoas iam só para levar sacrifícios. Lá era um lugar onde a palavra era lida, a instrução era repetida, o ensino acontecia. Deus está falando para mim e para você, venha com os ouvidos abertos. Isso é muito perigoso. Salomão, ele está corrigindo um problema que acontecia nos dias deles e acontece nos nossos dias, que é o formalismo, é aquele ritual repetitivo, aquele pragmatismo no culto. As pessoas estavam indo, levavam um sacrifício, e que se dane o que o sacerdote tinha pregado, a instrução da lei. Iam com as ofertas na mão, mas com os ouvidos tapados. A leitura na época era onde Deus lembrava das advertências, onde Deus instruía, repetia, falava, ensinava, mas o povo estava com os ouvidos fechados. Muitos hoje cumprem só o ritual do mesmo jeito. Estão aqui abertos para cumprir o ritual, mas com os ouvidos tapados para a voz de Deus. Talvez você esteja aqui hoje, você seja assim, quando você vem para a igreja. Você levanta, você canta, você senta, você oferta, você levanta, senta, canta, oferta, ora, lê a Bíblia, fecha, levanta, canta, senta, ora e vai embora. Semana que vem você vem, canta, senta, levanta, ora, e seu ouvido continua tapado. Dia após dia, reunião após reunião, culto após culto, você só repete o que você sempre fez. Não há mudança, não há arrependimento, não há convicção de pecado, não acontece nada. Você entra, sai e você faz como o povo fazia. Entrega um sacrifício e vai. Como se isso fosse suficiente. Deus requer, meus irmãos, obediência e não sacrifício. O texto aqui, ele vai dizer que isso é mal. Ser negligente com Deus é mal. O texto vai dizer no verso 1 que quem faz assim age como um tolo. A verdadeira adoração, ela não é mecânica, ela é dinâmica. O culto começou com a abertura, lendo a palavra de Deus. Você ouve, você responde. Nós cantamos e você responde ao que nós cantamos. Você tem que entender aquilo que é cantado. Você tem que entender aquilo que é lido. O culto é dinâmico. Deus fala, você responde. O culto não é mecânico. O texto diz que você deve vir para a adoração, para o culto ao Senhor, para ouvir. A NVT, ela amplia um pouco o nosso entendimento do verso 1. A NVT diz assim, quando você entrar na casa de Deus, tome cuidado com o que faz e ouça com atenção. Age mal quem apresenta ofertas a Deus sem pensar. Culto mecânico. Você entra, levanta, senta, ora qualquer coisa, sai e não lembra da mensagem nem que foi pregada, não lembra nem do texto que foi lido na abertura do culto. É isso que o texto está combatendo. É isso que Salomão está querendo nos alertar. Age mal.
contra Deus, para Deus e contra você mesmo, meu irmão. Age mal quem faz assim. Ouvir aqui no hebraico tem força dupla. A palavra traz a ideia de tanto prestar atenção quanto obedecer. Tiago vai nos exortar isso, ó, sede, pois, praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus. A ideia aqui é de quem está ouvindo, ele está obedecendo, ele está vivendo aquilo que ele está ouvindo, é prática. Por isso que lá em 1 Samuel 15, 22, quando Saul faz aquela presepada toda, e Samuel chega nele e fala assim, ei, Deus quer obediência, não sacrifício. O Deus não mudou, meus irmãos, Deus não quer sacrifício. Você não precisa de se aproximar diante de Deus aqui para aparecer para nós, porque sua esposa quis que você viesse, porque seu marido quis que você viesse, porque faz tempo que você não vem. Não faça isso. Essa não é a dinâmica do culto. Nós nos apresentamos em adoração, em espírito, em verdade, em amor por aquilo que Deus fez por mim, por você, por aquilo que Cristo fez por mim, por você. Alguém morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Alguém morreu para que a nossa adoração fosse aceita, para que a nossa oração fosse aceita, para que nós pudéssemos achegar diante de Deus. Nós temos que entender isso. A pergunta que eu e você temos que fazer essa noite é: como eu e você temos nos preparado para o culto? Como? Como que você se preparou para o culto hoje? Você hoje levantou estando ciente do que à noite você iria ouvir a voz de Deus? Você tem ciência disso? Você preparou a dinâmica do seu dia? Você tirou um cochilo à tarde para não ficar cochilando no banco aqui à noite? Porque você está aqui para ouvir a voz de Deus. Você tem essa consciência que hoje é dia de ouvir Deus falar? Como que você tem preparado para vir para o culto, meu irmão? O seu coração está aberto para a instrução espiritual? Os ouvidos estão abertos para ouvir atentamente a instrução bíblica que é falada aqui, que é demonstrada aqui, que é pregada aqui, dia após dia, semana após semana? Você sabe por que muitos nas igrejas estão vazios por lá de dentro? Por causa disso. Porque estão com os ouvidos fechados para a palavra de Deus. Estão vazios, seco, oco. Porque Deus tem falado. Semana após semana, eu tenho me esmerado, e posso fazer mais, para que eu entregue uma mensagem bíblica, de Deus, mas entra, sai, de forma mecânica, ouve e não escuta, continua, semana após semana, do mesmo jeito, não tem ouvido a voz de Deus, continua com o ouvido fechado para a instrução do Senhor, como se Deus fosse qualquer coisa, como se Deus estivesse dando mais uma orientação que a gente encontra aos montes na internet. Isso não é verdade. Mantenha o seu ouvido fechado e você nunca vai se alimentar do pão da vida. A minha água você toma e nunca mais terá sede. Foi isso que ele disse para a samaritana. Alimento. Você está vazio, desnutrido, é porque você não ouve. Quer comer as porcarias que o mundo oferece. O culto é semanal, obrigatório. Deus separou um dia da semana para eu e você adorarmos a Ele. Você fica contaminado a semana inteira com toda a sujeira do mundo, e o dia de você se aproximar de Deus, o que você faz? Você não vem. Por quê? Que importa o que vai acontecer lá? Essa é a postura que nós temos tendo aqui, meus irmãos. Nós não temos crido na palavra de Deus. Romanos é claro, Paulo ele falou de forma clara para mim e para você, lá no capítulo 10 ele vai dizer assim, ó, assim a fé vem por onde? Ouvir o quê? A pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Você quer se encher? Quer se alimentar? Quer ser cheio do Espírito? Ouça a palavra de Deus, ouça a pregação, leia a palavra, ore, leia, escute. É mal, tolo quem vem para o culto e não presta atenção no que está acontecendo. É isso que Salomão está mostrando para nós aqui. Esse é o primeiro imperativo que Deus quer dizer para mim e para você hoje. Ouça com atenção a minha palavra.
Vir aqui e se preocupar com a formalidade na adoração é um mal, meus irmãos, diante de Deus e para você. Não se apresente para mim nem para ninguém aqui. Deus está aqui presente em espírito. Jesus está aqui. Tenha postura de um servo. Não precisa aparecer para mim. Não precisa aparecer por irmão. Deus vê todas as coisas. Você presta conta é com Deus e não comigo. Cristo, meus irmãos, Ele resolveu de uma vez por todas esse acesso à adoração a Deus. Paulo vai mostrar para mim e para você que nós apresentamos diante dele com um sacrifício vivo, santo e agradável, em um culto racional. Eu entendo o que está acontecendo aqui. Você tem que entender o que você canta, você tem que entender o que está sendo lido, e você tem que responder de forma inteligível. A sua oração tem que ser inteligente. Não no sentido de uma oração bonita, mas no sentido de alguém que entendeu o Evangelho, entendeu o que está acontecendo aqui, entendeu que Cristo morreu, entendeu que sem o sangue de Cristo você e eu estaríamos perdidos. Eu e você temos que entender tudo. Você tem que ouvir a Deus, a Bíblia, a palavra dele, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele. Você também quer ir, Pedro? Senhor, eu? Para onde eu vou? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Quantos de nós temos desprezado a palavra? O verso 2, ele mostra o segundo imperativo que Deus fala para o povo. Verso 2, ele vai dizer assim, ó, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Meus irmãos, seja reverente, tenha cuidado, guarda o pé quando fores ao culto. Foi isso que ele começou no verso 1, guarda o pé quando fores ao culto, é melhor ouvir. Agora, meus irmãos, o cuidado é com o que falamos na adoração a Deus. Ele nos exorta para nós ouvirmos, agora, para nós prestarmos atenção no que falamos. Aprenda isso, meus irmãos, sempre que uma boca se abre, revela-se um coração, e é tão provável ouvirmos uma palavra do inferno, quanto uma palavra do céu, na mesma boca. Em seu livro Guerra de Palavras, Paul Tripp, ele vai dizer para nós, que até a queda, as palavras eram perfeitas, a comunicação era perfeita, nós comunicávamos a perfeição de Deus. Depois da queda, depois que a serpente entrou na jogada, agora nós comunicamos, tanto aquilo que é de Deus, quanto aquilo que é do diabo. As nossas palavras comunicam tanto o céu, quanto o inferno. E por que eu e você devemos nos atentar por aquilo que nós falamos? O texto vai dizer para mim e para você, olhe no seu verso 2, porque eu e você estamos diante de quem? Diante de Deus. Meus irmãos, quando você está aqui, nunca deva esquecer, você está diante de Deus. Não é diante de mim, não é diante dos irmãos, diante de Deus. Tudo que você faz aqui é na presença de Deus, tudo que você diz aqui é na presença de Deus. Precisamos ser cuidadosos com as nossas canções, com as nossas orações e com as nossas pregações, porque estamos diante de Deus. Nós aqui estamos sinceros, somos verdadeiros e sinceros diante da adoração e da oração que nós temos feitos aqui diante de um Deus Todo-Poderoso. Temos sido sinceros nas nossas palavras? Meus irmãos, é fácil cantar um hino, ler um texto e simplesmente não refletir naquilo que você está lendo, simplesmente não refletir naquilo que você está cantando. A Vanessa tem o maior cuidado, a Rose, para colocar letras que são pregações cantadas, escrituras cantadas. As músicas que são tocadas aqui não são músicas que são só bonitas, tem letra, tem pregação, tem mensagem, tem vida.
É fácil você vir aqui cantar igual nós cantamos. Você tem noção do que você está cantando? Você tem noção do que você está proferindo aqui dentro, diante de Deus, quando você canta essas músicas tão bonitas? Cuidado com a boca diante de Deus, meus irmãos. Quando nós entramos ali, quando nós iniciamos o culto, eu e você estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus todo soberano, Criador dos céus e da terra. Calvino vai dizer que conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos é a soma de toda a sabedoria. Preste atenção na sua boca, ela revela o seu coração. O pregador disse isso lá em Provérbios 19:2, ele vai dizer assim, ó, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado. Você recebeu 2 ouvidos e 1 boca, e eu estou falando disso com propriedade. Eu falo muito, minha atenção é mais redobrada. Ouvir mais e falar menos é o que Deus está falando para mim e para você. No culto, na adoração, prestar atenção no que Ele diz e prestar atenção no que eu também digo. Ele vai dizer que não é bom proceder sem refletir, meus irmãos. Por quê? Porque você está onde? Aqui na terra. E Deus está onde? Está lá no céu. Você tem que prestar atenção na adoração, porque existe um Deus que está acima de mim e de você. O culto é o lugar onde o finito encontra o infinito. Você e eu nunca devemos esquecer que você, eu, nós somos criatura, nós somos o pó, nós não somos o Criador. Deus é o Criador. Preste atenção no que você está falando, por quê? Porque nós estamos aqui, nós somos criatura. Preste atenção, lembra quem vocês são. Um pai da igreja, Gregório de Nisa, ele escreveu assim, ó, sabendo como é ampla a diferença entre a natureza divina e a nossa, permaneçamos silenciosamente dentro dos nossos próprios limites, cada um no seu quadrado. Você é homem, criatura, dependente, frágil. Ele é o Criador, todo-poderoso, onisciente, onipotente. Recolhamos a nossa insignificância diante de um Deus tão grande como é o nosso. O verso 3 aqui explica o porquê nós devemos escutar mais e falar menos. Ele vai dizer no verso 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. A NTLH, que é uma tradução da linguagem de hoje, ela amplia o conhecimento para nós, ela fala assim, ó, quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá, e quanto mais você falar, mais tolices dirá. É a ideia aqui, meus irmãos, você talvez já passou por isso. Você, aquele dia, ou aquela semana que você trabalhou muito, e você está preocupado com o trabalho, você trabalha, e você deita para descansar, o que acontece? Você sonha que está trabalhando. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó. Então quem trabalha muito, quem se esforça muito, sonha que está até trabalhando. E quem fala muito, tropeça nas palavras. Quem fala muito, fala o que não deve. É melhor ouvir mais, falar menos e compreender que você está diante de um Deus soberano, que nada foge ao controle dele. Ouvir mais, falar menos, essa é a instrução de Deus para nós até aqui. E o problema aqui não é o volume de palavras, não é a quantidade de palavras que ele está querendo nos exortar, não. Ele está querendo nos exortar é quanto à sinceridade, quanto à verdade que tem nessas palavras. Quando eu e você cantamos aqui, tem verdade naquilo que eu e você cantamos? Tem verdade na oração que nós fazemos? Tem verdade na crença que nós professamos? É isso que ele está querendo nos alertar aqui. Quando falamos demais, nós erramos mais. Você e eu, meus irmãos, não podemos falar a Deus como a um qualquer. Não se apresente diante de Deus. Não fale como um tolo diante de Deus. Preste atenção.
Preste atenção nisso. Nós estamos diante de um Deus. Aquilo que você ora e aquilo que você canta é sincero? O que você fez hoje aqui, até agora, é sincero? Tem sinceridade, verdade nisso tudo aqui? Você acredita de fato em tudo aquilo que você cantou? Você acredita que o culto é isso mesmo? Você acredita que o sacrifício de Cristo é isso tudo mesmo? Você acredita que você depende de Deus? Você acredita quem é você? Você acredita de tudo isso que nós temos pregado? Você acredita no Evangelho? A resposta que você tem dado ao Evangelho é sincera? É verdade? Tiago, ele entende isso. Tiago é o autor um dos que mais fala. No Novo Testamento ele é o que fala sobre a língua. Tiago entendia disso. Tiago vai dizer que quem não tropeça no falar é perfeito varão. E quando a gente olha o capítulo 3 de Tiago, a gente vai ver. Há um problema com a língua. Há um problema com aquilo que nós falamos. Meus irmãos, isso é sério. Cristo é o perfeito varão. Ele é o nosso modelo. Tudo que Cristo falou é a verdade. Tudo que Cristo falou é sinceridade. Tudo que Cristo falou é perfeito. Jesus aqui, ele é o único que pode me ajudar e te ajudar com as palavras. Só Jesus. Recorra a Jesus. É só Ele que pode consertar o nosso coração. Só Ele que pode redimir as nossas palavras. A outra exortação é para nós cumprirmos aquilo que prometemos. Ouça mais, fale menos e cumpra aquilo que você prometeu. Essa é a pior parte para nós. Ele falou de sinceridade, ele falou de verdade, e agora ele vem e dá uma no nosso calcanhar de Aquiles. Agora Salomão aqui, ele nos quebra. Ele vai pegar e vai mostrar o mentiroso que sou eu e você. Quantas vezes eu e você falamos, fizemos votos aqui para Deus, continuamos do mesmo jeito? Quantas vezes, meus irmãos? Provérbios 13:3 vai dizer assim, ó, quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Perigoso demais, meus irmãos. Eu tenho uma lista de versículos lá no meu gabinete, que só fala do cuidado com a língua. Vira e mexe, eu olho para ele é pregado. Senhor, põe guardas na minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. É um dos versículos do salmista. Perigosíssimo. O ser humano é igual peixe, morre pela boca. A gente morre porque a gente fala demais, ouve de menos e fala demais. Tiago, ele vai dizer, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir e tardio no falar. Não é bom agir sem refletir. Presta atenção, respira, oxigena o cérebro, para depois você dar uma opinião, para você falar. É isso que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos. O precipitado, que fala demais, ele está mostrando aqui que muitas vezes assume compromisso diante de Deus. É onde está o problema. Você fala demais, eu falo demais, e nós aqui naquele calor da emoção, tome cuidado com o sentimentalismo, o emocionalismo no culto. Você se entrega, e você fala o que não deve, promete o que não vai fazer. Nós morremos é pela boca, nós vivemos pela boca. Aquele que me confessa com a boca e crê no coração será salvo. Quando você não faz isso, você morre. E você é prejudicado, meus irmãos, porque você, às vezes, eu falo demais, prometemos demais, nós não cumprimos. Essa é a outra exortação. Verso 4, olha na sua Bíblia, o que ele vai dizer? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o que fazes. Melhor é que não votes, que votes e não cumpras. Meus irmãos, com Deus não existe o politicamente correto.
Com Deus não existe o jeitinho brasileiro. Com Deus não existe, não, pode me esperar que eu vou. Não, pode marcar minha presença que eu estou lá. Com Deus, meus irmãos, não existe esse compromisso que os brasileiros gostam de fazer. Falar que vai e não vai, falar que vai fazer e não vai fazer. Falar que vai levar e não vai levar. Falar que vai estar e não vai estar. Com Deus não é assim. Deus está falando para mim e para você aqui, ó, faça o que você disse. Cumpra as promessas que você faz. Deus não muda, meus irmãos. De Deus não se zomba. Ninguém brinca de Deus aqui não. Ele está lá, nós estamos aqui. Eu e você somos pó, dependentes dele, totalmente. Salomão está mostrando para mim e para você que aquilo que eu e você falamos, empenhamos diante de Deus, devemos cumprir. Isso é sério, meus irmãos. A cultura hoje se perdeu disso. Não existe mais o fio do bigode. Conheci pessoas que faziam negócio e até tomavam prejuízo porque ele empenhou a palavra. Não, está falado. Palavra de homem. Hoje não tem isso mais não. Com Deus do mesmo jeito. O que você promete aqui, o que você ora aqui, o que você pede perdão aqui, você sai dali e você entra na roda da semana, segunda-feira, e nem sabe se vai vir no outro culto. Jesus, ele vai dizer para mim e para você no Sermão do Monte, que a palavra de Deus, que a palavra do crente é sim, sim, não, não, passou disso, é do maligno. O Salmo 50 vai dizer assim para nós: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. O Salmo 76, 11 diz assim, ó: fazei votos e pagai ao Senhor, vosso Deus, tragam presentes todos os que rodeiam, aquele que deve ser temido. Cumpra aquilo que você falou para Deus que você ia fazer, dê aquilo a Deus que você falou que ia dar. É isso que ele está falando para nós aqui. E eu sei, meus irmãos, é muito mais fácil fazer com promessa do que cumprir. É lógico, é muito mais fácil. Nós fazemos isso com Deus o tempo todo. Na verdade, Deus é o que mais, Ele é defraudado nos nossos compromissos. Deus fica para depois. O nosso tempo é o que sobra, o nosso dinheiro é o que sobra, os nossos dons é o que sobra, tudo de Deus é o que sobra. Mas no culto não. Tudo te entregarei, tudo te darei. E nós estamos prometendo, nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos reafirmando, e nós continuamos a descumprir. Fazemos a mesma coisa. Eu e você fazemos oração e rapidamente nós esquecemos das promessas que nós fazemos diante de Deus. Você ora por um pecado, Senhor, me perdoa, eu não farei mais isso. O que acontece? Você volta a praticar o mesmo pecado. Senhor, tenho problemas financeiros. Senhor, tenho dinheiro para receber. Senhor, quando eu receber, eu vou tirar a parte do Senhor. Senhor, vou ser fiel. Primeira oportunidade que você tem, você continua fazendo o que faz. Continua sendo egoísta do mesmo jeito. Não muda. O tempo continua sendo só seu. A vida continua sendo só sua. O dinheiro continua sendo só o seu. Não faça promessa diante de Deus. Se fizer, cumpra. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Lembre-se dos votos que você fez, meu irmão. Você fez votos aqui muitas vezes, no silêncio do seu coração diante de Deus. Você também fez votos diante de Deus e diante das pessoas. O voto do seu casamento. Deus estava presente. Você prometeu até que a morte nos separe. Cumpra. Essa é a dinâmica. Você, quando se tornou membro dessa igreja aqui, você prometeu. Nós aqui iremos receber 3 famílias na igreja. E vão prometer diante de todos nós aqui. Vão fazer votos. E você que já é membro, você prometeu. Você tem um estatuto da igreja, você prometeu ser regular nos cultos. Prometeu. Está lá no estatuto, você tem ele.
Você prometeu dizimar, sustentar a estrutura da igreja. Você prometeu, isso é um voto que você fez diante da igreja e diante de Deus. Você prometeu que o seu tempo era para Deus. Você prometeu participar das reuniões. Você prometeu cuidar dos irmãos, ser cuidado pelos irmãos. Você prometeu. Ao filiar-se à comunidade, você prometeu. Você fez um pacto com Deus. Você tem cumprido isso? Eu, meus irmãos, assumi um compromisso diante de Deus quando eu vim para o ministério. Eu assumo um código de ética. O presbítero, o diácono, você prometeu diante da igreja o que você vai fazer, como você vai se portar, promessa diante de Deus, tem cumprido? Eu assinei umas 10 folhas de código de ética. Tem coisa que eu não posso fazer, por quê? Porque eu sou um pastor. Prometi. Para a denominação, prometi para vocês, prometi para Deus. É por isso que os pastores não podem se envolver em negócios dessa vida. Por isso que os pastores não podem receber presentes, porque eles são pastores. Ah, pastor, eu vou te dar um lote aqui, no esquema aqui. Ah, pastor, eu vou te dar um carro, num esquema aqui. Eu prometi. Você prometeu. Nós temos cumprido? O verso 6 aqui, ele mostra que, a não cumprir as promessas que eu e você fazemos, eu e você nos tornamos culpados diante de Deus e nós caímos sobre o juízo dele. Observe o verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, ao ponto de destruir as obras das tuas mãos? Eu vou ler na NVT para esclarecer um pouco mais o verso. A NVT diz assim, ó: não permita que a sua boca te leve a pecar, e não se defenda diante do mensageiro do templo que a promessa foi um engano. Isso deixaria Deus irado e ele poderia destruir tudo que você conquistou. Meus irmãos, alguns estudiosos vão dizer que no templo, no Antigo Testamento, existiam fiscais das promessas que eram feitas. Pessoas que eram responsáveis por cobrar as promessas que eram feitas ali. Ó, sacerdote, eu vou trazer uma oferta, eu vou trazer um dinheiro, eu vou trazer isso, eu vou fazer aquilo. Era como se fosse uma polícia do templo. Aí o que Salomão está exortando aqui é porque as pessoas faziam compromisso, aí depois o fiscal, o mensageiro do templo ia lá e falava: oh, e a promessa? E o voto? Eu? O que é isso? Eu não fiz isso não, você está enganado? Não, eu acho que você equivocou. Não, você fez isso mesmo. A gente dá aquele jeitinho, em Goiás a gente chama de o tchão sem braço. Dando de tchão, não. Aquele voto. Você quando assumiu um compromisso na igreja, você quando assumiu a membresia da igreja, um cargo na igreja, um ministério na igreja, e agora você, como é que você tem feito? Eu? Não, acho que vocês estão enganados. Eu não fiz isso não. Fez, meu irmão, fez. Cumpra os votos. Isso é pecado, e quando agimos assim, a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você que nós provocamos a ira de Deus. Meus irmãos, Deus não quer boa intenção, Ele requer ação. Daí que vem o ditado: de intenção o inferno está cheio. Deus não quer pessoas disponíveis, Ele quer pessoas dispostas a trabalhar. Ele não quer gente que levanta a mão no oba-oba, Ele quer gente que age, que faz, que participa e que cumpre aquilo que tem prometido diante dEle. Meus irmãos, nessa noite saia daqui, volte-se para Cristo em sinceridade. Cristo é o único que prometeu e cumpriu as promessas que Ele fez. Ele prometeu que iria morrer pelo povo, Ele morreu. Cristo
Ele é o único que faz o que eu e você não podemos fazer. Se aproxime dele em arrependimento. Cumpra os votos. Mude de vida, mude de postura. Eclesiastes 7, ele vai terminar. Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Meus irmãos, o pregador abriu dizendo para nós um imperativo: guarda os pés quando entrares na casa de Deus. Agora ele encerra aqui, do mesmo jeito que ele vai encerrar lá no capítulo 12, a temática todinha do livro, sobre de tudo, tema a Deus. O pregador, meus irmãos, ele nos disse desde o princípio, lá em livro de Provérbios, ele abre o livro de Provérbios dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você tem que entender isso, meus irmãos. Temor a Deus é o grande fundamento da santidade. Temer a Deus é reconhecer o seu poder, a sua majestade. Temer a Deus é entrar para adorar com os ouvidos abertos a palavra de Deus que será pregada aqui. Temer a Deus é adorar com sinceridade de coração. Temer a Deus é cumprir as promessas que eu e você fazemos diante dEle. Temer a Deus é reconhecer, é crer que somente pela fé em Cristo Jesus, eu e você podemos adorar da forma correta. Somente através do sacrifício de Cristo, nossa adoração é aceita. Isso é temer a Deus. Eu quero encerrar com uma paráfrase que um comentarista fez dos versos de 1 a 7. De forma poética, ele coloca os versos de 1 a 7 dessa maneira: como as palavras são insolentes e desonestas com a sua religião, usam-na apenas de acordo com as suas necessidades, por isso atendem aos cultos e cantam hinos, e quando precisam dão um pouco de dinheiro ao Senhor, mas vivem elas como deveria que fizesse um voto a Deus. Não se iluda, entre seus amigos a sua fé está em jogo. Lembre-se, Deus sabe de tudo. Ele conhece o nosso coração quando lhe oferecemos nossa adoração, e você não pode enganá-lo. Por isso, dê uma boa olhada em si mesmo antes de apresentar novamente ao Senhor. E vá para ouvir, não para falar, pois Ele saberá o que você precisa. Porque qualquer tolo consegue fazer uma oração linda ou cantar um hino sobre sua fé. Suas palavras são irracionais como um sonho, mesmo que as pessoas que as ouvem se impressionem, mas não Deus, pois as palavras não custam nada, como os sonhos que você tem enquanto dorme. Deus quer o seu coração, meu filho, não apenas um espetáculo. Acerte as suas contas com Ele antes de se apresentar perante Ele. Vamos nos levantar? Pode vir o grupo de louvor. Cante, ore, preste atenção naquilo que você irá cantar. Ore ao Senhor. É o momento de você se acertar diante de Deus. Cristo está aqui essa noite. Cristo é o único que pode restaurar o relacionamento. Cristo é o único que pode resolver esse problema. O problema da nossa falta de audição, do nosso excesso de palavras e a nossa falta de compromisso. Entregue-se a Cristo, meus irmãos. Cante, ore e depois nós encerraremos.